Olá, o meu nome é Maria Bia e eu sou consultora da MB Capital Humano. Eu trabalho há muitos anos com seleção de pessoal e durante a minha carreira eu tive a oportunidade de selecionar profissionais para atuar em diversos níveis hierárquicos, desde a mão de obra mais operacional, passando por estagiários e programas trainees. Nos últimos anos, eu tenho atuado exclusivamente com seleção de executivos. Bem, eu estou aqui com você nesse vídeo para passar algumas dicas de como você pode aumentar a sua empregabilidade. Eu vou resumir esse conceito de empregabilidade dizendo a você que ele representa a sua capacidade de se manter empregado ou então de se reinserir no mercado de trabalho. Ou ainda a sua capacidade de se manter com o seu trabalho, independentemente de você estar ligado a uma empresa ou não. Bom, leve em conta que no cenário econômico de competitividade das empresas que buscam resultados o tempo todo, o que você deverá entregar a elas é justamente isso. Resultado. Hoje em dia, você não trabalha em uma empresa, e sim para uma empresa, sendo parceiro, buscando atingir os objetivos dela. Você oferece o seu trabalho e ela oferece a estrutura para você continuar se desenvolvendo e aumentando a sua capacidade de se manter empregado. A sua empregabilidade funciona como uma planta. Você tem que regar diariamente, adubar e mudá-la de lugar quando ela não estiver recebendo as condições necessárias para crescimento. Eu vou falar ainda sobre as formas de você manter a sua empregabilidade, que envolve, entre outras coisas, saber elaborar um currículo, saber como aumentar a sua visibilidade no mercado de trabalho e ainda como participar de entrevistas de emprego e dinâmicas de grupo. Bem, vamos começar então pelo aumento da sua visibilidade no mercado de trabalho. E a primeira dica é: aumente e alimente constantemente a sua rede de contatos. Mantenha um diálogo constante, pois quando você estiver precisando se recolocar, eles serão os primeiros com quem você deverá compartilhar a informação e também o seu currículo. Preste bem atenção ao ponto que eu vou destacar agora. As oportunidades de emprego que são divulgadas nas várias mídias são aquelas que não foram preenchidas através de alguma indicação. Portanto, deixe a sua rede de contatos sempre muito bem cultivada. Os seus colegas de faculdade, os professores da faculdade fazem parte dessa rede de contatos. E a sua imagem pessoal ao longo do curso pode fazer a diferença no futuro. Vale a pena compartilhar o entusiasmo com os assuntos que você se dedica. O segundo passo é estar com seu perfil muito bem elaborado no LinkedIn, que é hoje a rede social mais utilizada para a procura de profissionais. Você encontra na internet como um todo e especialmente no YouTube muita informação de como ter um perfil de destaque no LinkedIn. Siga todas as instruções e, nesse sentido, eu destaco 2 pontos importantes. Tenha uma ótima foto no seu perfil. Tire uma foto profissional usando uma roupa mais formal, no máximo uma roupa casual, caso seja esse o dress code, ou seja, o estilo de vestir-se no seu segmento profissional. Aquela foto que você tirou nas férias junto com uma outra pessoa e que você recortou para colocar no LinkedIn, esqueça. Isso denota falta de cuidado com a forma como você vai ser visto. E se você não cuida direito da sua imagem, que será a primeira forma de contato com o público empregador, você já não começa bem. O outro ponto que eu gostaria de destacar é o uso das palavras-chave, das keywords, para você descrever a sua formação e experiências profissionais. As buscas no LinkedIn muitas vezes são feitas apenas por palavras-chave dos conhecimentos necessários para uma determinada posição.
E isso também vale para o seu cadastro nos bancos de currículos. Não deixe de participar dos grupos do seu interesse no LinkedIn. Existem muitos. Participe deles, provoque discussões, escreva artigos, em suma, aumente a sua visibilidade. Falando de banco de currículos, vamos aprofundar um pouquinho mais esse meio de divulgação. É muito importante deixar as suas formas de contato, telefone, e-mail, sempre muito atualizadas. A experiência profissional bem descrita e sempre visitar o seu cadastro por um motivo assim muito simples. Os recrutadores, quando vão fazer buscas em banco de currículos, normalmente eles usam como critério buscar perfis levando em conta a última data de atualização. Aqueles cadastros que ficam lá esquecidos vão aparecer no final da lista, ou então não vão nem aparecer. Pois, se eu defino como critério de busca que traga apenas os perfis que foram atualizados nos 3 últimos meses, por exemplo, um perfil com mais tempo de atualização nem vai aparecer na busca. Para tanto, acesse o seu perfil, releia, acrescente, atualize, retire uma palavra ou outra e o sistema de banco de dados já entenderá isso como uma atualização. Os bancos de currículos que são mais conhecidos e mais utilizados no Brasil são a Cato, a Manager, a InfoJobs e o Vagas.com. E o LinkedIn, que tem também uma ferramenta chamada Job Search, que informa através do aplicativo quando uma vaga é postada com seu perfil. Além desses sites oferecerem muitas informações sobre os salários de mercado para sua profissão, é nesses sites que os jovens vão saber quanto ganham os profissionais de diferentes profissões e onde você saberá, por exemplo, qual é o piso salarial definido para a sua profissão. Bem, para estágio, procure o CIE, o NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, a Fundação Moody's, as feiras de estágios e as ferramentas de divulgação de vagas da sua faculdade ou da sua universidade. Existem ainda muitas vagas que são divulgadas em grupo de empregos na internet ou mesmo em grupos do LinkedIn. Fique atento, faça um bom mapeamento, cadastre-se em todos eles. Cadastre-se também no banco de currículo das empresas que são do seu interesse. Aquele famoso Trabalhe Conosco. E ainda as consultorias e agências de emprego que mantêm os seus próprios bancos de currículo. Na faculdade, vale a pena perguntar aos professores sobre oportunidades de estágios na área que você tem interesse. E ao fazer o seu cadastro no banco de currículos, você já estará redigindo informações que serão a base para você fazer o seu próprio currículo. Trabalhe nele com calma, busque modelos na internet e siga algumas dicas. Primeira, seu currículo não pode ter mais do que 3 páginas. Segundo, use uma fonte formal do tipo Arial, Roma, no tamanho 10 ou 11. E terceiro, importantíssimo, a leitura da primeira folha do seu currículo já deve dar a quem está avaliando uma visão geral do seu perfil. Quarta, siga mais ou menos o seguinte roteiro. As informações para a primeira folha são nome, idade, estado civil, telefone e e-mail. Uma linha para o seu objetivo profissional, seguido de um resumo de qualificações com mais ou menos 10 itens, preferencialmente quantificando os resultados que você obteve. Em seguida, vem a formação acadêmica. Caso você tenha nível técnico, mencione qual o curso de graduação, pós-graduação, MBA e domínio de idiomas. Na segunda folha, você vai detalhar o histórico profissional da mais recente para a mais antiga empresa, colocando o nome da empresa, tempo de permanência, os cargos ocupados e o resumo das principais realizações. Continue detalhando a sua experiência profissional na terceira folha e avance para dados do seu histórico profissional bem detalhados. Finalize colocando a lista de cursos de especialização e extensão e ainda outras informações como domínio de informática, vivências internacionais e intercâmbios, participação em trabalhos voluntários
ou em entidades de classe e ainda informações sobre a sua disponibilidade para viagens e mudança. Para quem está começando a faculdade, é importante ir construindo o próprio currículo, fazendo cursos, estágios e estudos alinhados, se possível, com a área de especialização profissional que você deseja seguir mais adiante. E não despreze as oportunidades de estágio não remunerado. Ou então aqueles com prazo determinado, pois eles certamente ajudarão na formação do seu currículo. Para algumas carreiras, como por exemplo design gráfico, fotografia, comunicação social, é muito interessante manter um site com um portfólio das suas produções. Além das aprendizagens técnicas, isso é, aquelas que são relacionadas com a sua área profissional, é importante cuidar do seu desenvolvimento pessoal, em áreas como redação, expressão verbal, idiomas e tecnologia. Vale muito a pena também fazer viagens para fins de estudos e trabalhos voluntários. Uma viagem de intercâmbio, vivenciando outras culturas e aperfeiçoando um idioma é, sem dúvida nenhuma, um diferencial muito grande para o mercado de trabalho. Isso vai demonstrar que você desenvolveu a sua autonomia, a sua capacidade de decisão, entre outras muitas competências. Não descuide nunca do desenvolvimento das suas competências profissionais, como, por exemplo, a sua capacidade de relacionamento interpessoal, a sua resistência a frustrações, a sua habilidade para lidar com pessoas difíceis, a sua habilidade para lidar com conflitos, a sua capacidade de trabalhar sob pressão, entre outras competências. Gente, o que mais se vê acontecendo nas empresas é o seguinte: elas admitem um profissional pela competência técnica, pela formação, pela experiência, e apesar disso estar funcionando muito bem, ela acaba demitindo esse profissional por problemas comportamentais. Garantir que você está tendo um comportamento adequado é um item fundamental para garantir a sua empregabilidade. Atualmente, muitas empresas têm usado as suas páginas no Facebook, Instagram e Twitter para fazer recrutamento. Portanto, faça um mapeamento de todas as empresas que você tem interesse e passe a segui-las. Sua meta é ser visto, certo? Sim, mas não é somente isso. Depois que você conseguiu ser visto, começa uma etapa sobre a qual você não tem o menor controle. É a etapa onde você vai ser comparado com o perfil da vaga e com os outros candidatos. Você pode achar que está tudo ótimo, excelente, mas pode estar perdendo pontos quando você vai ser comparado com esse outro grupo de candidatos. A forma que você tem de minimizar isso é a seguinte: mantenha seu perfil competitivo através de uma constante atualização de estudos e experiências. Aprofunde a sua formação sempre. O domínio de uma segunda ou terceira língua são um grande diferencial. 2 vagas exatamente iguais, sendo que uma exige o domínio fluente de uma língua estrangeira, vai trazer um volume muito menor de candidatos. Ou seja, a relação candidatos-vaga é bem menor quando você atende a algum requisito mais específico. Um candidato, por exemplo, que trocou de emprego 10 vezes nos últimos 5 anos e ainda por cima apresenta períodos em que ficou sem trabalhar, sugere instabilidade profissional e fica uma pergunta no ar: por que será que esse candidato é sempre escolhido para ser desligado? Ou por que será que ele muda tanto? Então, analise bem as propostas de trabalho, tentando entender o quanto ela contribuirá para o seu currículo e para a sua carreira. Bem, se você fez o dever de casa, você conseguiu ser visto, você ficou bem posicionado na comparação com seus competidores e foi chamado para uma entrevista, que pode ser online ou presencial. Aliás, na página da MB Capital Humano tem um artigo muito interessante sobre como se sair bem numa entrevista via Skype.
Tenha certeza de que você saberá usar muito bem o horário nobre que será oferecido a você, que é o tempo de duração da entrevista. Para tanto, prepare-se, leia o perfil, mapeie seus pontos fracos e fortes e uma estratégia para falar de como você pretende minimizar os seus pontos fracos, caso isso lhe seja perguntado. Faça uma entrevista simulada com alguém que trabalha com recrutamento ou alguém que costuma fazer entrevista para contratar sua própria equipe. Grave, escute, analise. Visite as páginas da empresa no Facebook e também no Glassdoor e no Love Mondays, que são sites que trazem informações detalhadas sobre a qualidade do ambiente de trabalho e oportunidades de carreira e os salários das empresas. Conheça mais o perfil dos profissionais que atuam nas empresas que você tem interesse e, mais especificamente, na área em que você quer trabalhar. Isso é muito fácil através do LinkedIn. Um outro ponto importante: contra fatos não existirão dúvidas. Então, utilize o que chamamos de respostas com base comportamental. É muito simples. Se o entrevistador perguntar para você, por exemplo, se você trabalha bem sob pressão, ao invés de ficar argumentando para tentar convencê-lo da sua performance, busque um exemplo de uma situação vivida no passado onde você teve que trabalhar sob pressão. Descreva qual foi a situação, qual foi a sua estratégia e, finalmente, quais os resultados que você atingiu. Isso convence muito mais do que 1000 argumentos. Evite ser vago, detalhista em excesso e tenha certeza de que você não se perdeu deixando a pergunta feita pelo entrevistador sem resposta. Lembre-se que o momento da seleção é uma via de duas mãos e que você também deverá fazer perguntas e esclarecer todas as suas dúvidas. Procurar saber sobre as próximas etapas do processo seletivo, assim como qual a estimativa de tempo para uma resposta ou convocação, é muito importante. E isso não vai lhe prejudicar. Ao participar de dinâmicas de grupo, tenha em mente o seguinte: os observadores querem ter a oportunidade de observar você e os outros candidatos. E nessa situação, os extremos são muito ruins, ou seja, se você quer aparecer e não deixa espaço para os outros, ou o oposto, onde você ficou tão na sua que os entrevistadores saem sem nenhuma impressão a seu respeito, também não é bom. Não caia em extremos. Saiba se posicionar e busque seu espaço para se deixar avaliar. Vale mostrar iniciativa, comprometimento com a tarefa proposta, senso de trabalho em grupo, liderança e ética. E, finalmente, estreite o seu contato com o selecionador, mas sem exageros. No dia seguinte da entrevista ou da dinâmica de grupo, mande um e-mail agradecendo a oportunidade e destacando algum ponto importante que fez você ficar mais motivado pela posição após participar do processo seletivo e colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Bem, sucesso, você foi contratado. Procure ter o seu desempenho avaliado pelo seu gestor. Discuta com ele quais são as principais características para ter um bom desempenho no seu posto de trabalho. Faça uma autoavaliação, identificando claramente onde você se sente mais confortável e ainda onde você precisará do apoio do seu gestor para se desenvolver. Busque sempre, pelo menos a cada 6 meses, um feedback sobre o seu desempenho e sobre quais são os pré-requisitos para você crescer na empresa. Dessa forma, você vai agir proativamente para se preparar com os conhecimentos e comportamentos que serão importantes para almejar um encarreiramento. Entregue, no mínimo, os resultados esperados do seu trabalho. Mas se você quiser se destacar, vá além e entregue algo mais. Eu vou ilustrar isso falando de uma situação comum. Imagine você sendo atendido por um garçom em um restaurante. Ele vai te cumprimentar, vai trazer o cardápio, vai tirar dúvidas, vai checar se os pratos pedidos estão satisfatórios, etc. Esse garçom, ele está fazendo o trabalho dele.
Agora, imagine um outro garçom super simpático, atencioso, que se antecipa, que dá dicas sobre os pratos, que esclarece como funciona a cozinha, comenta sobre a qualidade dos ingredientes que o restaurante utiliza, etc. Esse garçom, ele excede a sua expectativa, você vai lembrar muito mais dele. E tenha isso em mente, então, buscando saber o que fará com que a empresa interprete que você entregou mais do que o de praxe. Gente, empregabilidade é um assunto muito amplo. Busque na internet os assuntos relacionados à carreira, negócios, desenvolvimento técnico e comportamental. Acompanhe também o nosso blog, o nosso Facebook, o nosso YouTube. Bem, eu espero ter ajudado e quando eu digo para você acompanhar a MB Capital Humano, é porque nós costumamos colocar lá muitos vídeos e artigos com dicas muito úteis. Eu desejo a vocês muito sucesso e espero poder entrevistar vocês em algum momento. Boa sorte!